Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos ver hoje a religião no Egito Antigo e a cultura egípcia. Lembra que eu falei semana passada sobre uma aula que vocês iam adorar essa semana? Sobre a mumificação, os deuses, então. Nós vamos ver isso hoje. A religião no Antigo Egito e a cultura egípcia. A religião tem um papel fundamental na vida das pessoas, não é mesmo? Então, na sociedade egípcia, não foi diferente. A religião comandava a vida política, social e econômica desse povo. Os egípcios adoravam plantas e animais, passaram a venerar outros deuses e com isso surgiram os cultos ligados à fertilidade. Os deuses egípcios podiam ser representados com formas humanas, como Osíris e Ísis, com forma humana e de animais, como Horus e Tote, ou com a forma de um animal, como Anubis. Vamos falar um pouquinho dos deuses egípcios. O deus Ra, considerado criador do universo, temido e venerado. Os cultos eram vinculados à importância da agricultura e das cheias do rio Nilo. O deus Ísis era considerada a deusa da maternidade e fertilidade. Era esposa e irmã de Osíris. Osíris, deus da fertilidade, era representado como uma múmia, símbolo do poder soberano para conduzir a humanidade, e um chicote que simbolizava o poder para punir. Horus, deus com cabeça de falcão, era encarregado de apresentar o morto ao deus Osíris. Anubis tinha a forma de um chacal e era quem conduzia os mortos até o tribunal de Osíris. Tote era o deus da escrita, das leis e dos cálculos. Ele fazia o registro do julgamento dos mortos no tribunal de Osíris. Essa foto aqui é a do tribunal de Osíris. É o que eu vou explicar um pouquinho agora e depois eu vou falando sobre a imagem, ok? Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. Após a morte, a alma era levada ao tribunal de Osíris, formado por 42 deuses. Osíris presidia a sessão, auxiliado por Horus, Anubis e Tote. O coração do morto era colocado em uma grande balança. Se as boas ações predominassem, o defunto teria uma vida eterna, repleta de coisas agradáveis. Caso contrário, era devorado por um monstro, o que significa morte para sempre. O cadáver deveria ser preservado, daí a necessidade da mumificação. Ou seja, aqui nós temos a balança, tá vendo? Então, o coração do morto era colocado aqui na balança. Se a balança pesasse para um lado, que mostrasse que aquela pessoa era boa, só praticava o bem durante toda a vida dele, ele tinha a chance de ter uma vida após essa, ou seja, uma outra vida. Se o morto fosse aquele que só fazia o mal, que não praticava o bem de jeito nenhum, o coração pesava para o outro lado. Então, ele não teria direito a uma outra vida. Então, o coração dele era jogado para o monstro, que eles chamavam de monstro, que está aqui. E ali acabava a vida. Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Então, quanto mais bondade você fizesse, você iria renascer e ter outras vidas. Então, essa figura aqui mostra o julgamento daquela pessoa que morreu.
tá? Então aqui tem todos os deuses, né? O Tote que escrevia tudo e para Osíris, e aqui era feito esse tribunal que julgava aquele morto. Vamos na maior curiosidade de vocês agora. Como era feita a mumificação? Havia 3 tipos de mumificação que as pessoas escolhiam segundo seu poder aquisitivo, ou seja, quando se tinha muito dinheiro, era um tipo de mumificação, né? Aquele mais pobre não tinha uma mumificação completa. Então vamos lá, no mais rico agora. Havia 3 tipos de mumificação que as pessoas escolhiam segundo seu poder aquisitivo. O modo mais luxuoso, o faraó da família dele. Começava pela extração do cérebro pelas narinas. Em seguida, era feito um corte na região da cintura, por onde eram retirados os intestinos. E em seu lugar eram colocadas plantas aromáticas. Feito isso, salgava o cadáver, deixando-o assim por 70 dias. Depois lavavam e envolviam com faixas de linho. Por fim, colocavam o corpo no sarcófago. Isso era da pessoa mais rica, né? No caso, o faraó e sua família. O modo mais simples consistia em injetar um líquido de licor de cedro no ventre do morto, sem cortes e sem retirar o intestino. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus vivo, o chefe do culto que garantia a harmonia entre os homens e os deuses. Os faraós construíam para si e para suas famílias as pirâmides, que eram túmulos enormes onde eram guardados alimentos, armas e outros objetos para serem usados na outra vida. Junto aos mortos das classes mais ricas, era colocado o livro dos mortos, um rolo de papiro que continha ensinamentos de como proceder na vida após a morte, e no tribunal de Osíris. Vocês sabiam que a pirâmide, aquilo que nós vemos para cima, tem o dobro para baixo da terra. A pirâmide é muito grande e lá dentro é um labirinto. E tudo que pertencia àquele faraó era enterrado junto com ele. Todos os pertences deles. Muitas das vezes, até a própria esposa, ela ficava viva lá dentro da pirâmide e não podia sair. Ela iria morrer ali dentro. E o último escravo, quando levava o faraó, o último escravo, ele ficava dentro da pirâmide também, não podia sair, porque ninguém podia saber em que local estava o corpo do faraó, dentro da pirâmide. Geralmente, os escravos que construíam as pirâmides do faraó, eles eram mortos, justamente para que ninguém soubesse o local exato aonde ficaria o sarcófago daquele faraó. O livro dos mortos. Essas inscrições eram feitas nas paredes das tumbas, nos caixões e sarcófagos das pessoas que podiam pagar por esse serviço. O livro era enterrado junto com os corpos, pois nele havia magias para proteger o morto e instruções para ajudá-lo em sua viagem pela eternidade. Cultura egípcia. Os egípcios deixaram importantes construções em vários aspectos, tanto para as sociedades como para as outras que vieram posteriormente. Seu legado foi ter na religião o centro de suas realizações, inclusive na arte e na ciência. A arte. A arte no Egito Antigo estava a serviço da religião e do faraó, já que se tratava de um estado teocrático. O que seria um estado teocrático? É um país
ou nação que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião específica, as regras que gerem as ações políticas, jurídicas, de conduta moral e ética, além da força policial deste modelo de governo, estão baseadas em doutrinas religiosas. A arquitetura caracterizou-se pelas dimensões das pirâmides, templos, monumentos e esculturas. Escrita. A escrita egípcia era baseada em hieróglifos, sinais que os egípcios consideravam sagrados, por representarem a fala dos deuses. Hierática, escrita mais livre e mais rápida. Ela era traçada em folhas de papiro. Esse tipo de escrita era usada em textos religiosos e não religiosos. Nós temos a figura aí da escrita hierática. Demótica, escrita com uma grafia ainda mais simplificada, usada para escrever cartas e fazer contas. A medicina para o tratamento de doentes foi bastante avançada e especializada. Com ela foi possível distinguir males como o tétano, cólera, pneumonia, varíola, hanseníase. Hanseníase era lepra, que nessa época era muito comum as pessoas terem lepra e não tinha cura, né? Aí abria feridas no corpo das pessoas e aquilo ia necrosando e até a pessoa ia perdendo os membros. Porque necrosava, acabava perdendo os membros e isso não tinha cura. Hoje nós temos tratamento para a hanseníase. Na área da química, desenvolveram substâncias para serem usadas na mumificação, além de esmaltes, perfumes e cores. A mulher egípcia usava várias pinturas nos olhos, no rosto e nos lábios, como também perfumes. Nós podemos ver aí através dessas pinturas, né, como as mulheres se maquiavam. Os egípcios elaboraram um calendário solar, e isso significa que tinham conhecimentos astronômicos. O ano foi dividido em 12 meses de 30 dias cada um, aos quais se adicionavam 5 dias complementares. Os meses eram divididos em 3 semanas de 10 dias. Um pouquinho diferente do nosso, né? A matemática. No campo da matemática, os egípcios desenvolveram um sistema decimal em que as figuras simbolizavam os números. E aqui eu coloquei para vocês a figura, aqui é do sarcófago, né? Aqui embaixo uma múmia de um faraó, tá vendo? E aqui o sarcófago. Esse sarcófago aqui da figura, ele é de um faraó, porque uma pessoa de classe pobre, média, pobre, não ficava num sarcófago desse luxuoso. Sarcófago é mais ou menos é o que a gente conhece como caixão. A múmia era colocada aqui dentro e esse sarcófago era colocado dentro da pirâmide, tá? Numa câmara mortuária. Então, aqui está, tá vendo como é que ele é todo? Isso aqui é ouro, isso dourado é com ouro, ó. Aqui é a medicina, o sarcófago. Aqui os números egípcios, tá vendo? Bem diferente do que a gente conhece, né? Como números. Mas eles utilizavam isso aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos os exercícios
né, das páginas, e eu botei no finalzinho para vocês, para matar a curiosidade de vocês, 2 links, que são esses aqui. Vocês vão colocar lá no YouTube e vocês vão ver o processo de mumificação, tá? É a base de desenho animado, bem legal para vocês assistirem. Eu queria colocar direto o vídeo para vocês, mas não deu, ficou muito pesado e eu não conseguia de jeito nenhum jogar no site da escola. Então, eu coloquei o endereço para vocês localizarem esses 2 vídeos. Vocês vão ficar impressionados como é que eles faziam. Tem um dos vídeos que mostra a pirâmide por dentro, como ela era construída, como fechavam a pirâmide, que a pirâmide ela não fechava por fora. Lembra que eu falei que o último escravo do faraó, ele ficava dentro da pirâmide? Então, a pirâmide era fechada por dentro, para ninguém saber a entrada da pirâmide. E esse videozinho, ele mostra isso para vocês. Aí eu espero que vocês curtam bastante, porque é muito legal o vídeo. Vocês vão, só eu falando, explicando, vocês não têm noção de como é. Então, assistam para vocês depois, quando a gente voltar à sala de aula, vocês me passarem o que vocês acharam, se gostaram ou não, tá bom? Um beijinho em todos.